Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor, pesquisador, trabalho com pesquisa na área de saúde, bem-estar, terapias, tratamentos, plantas, metabolismo, nutrição e alimentos. E eu venho aqui para aprender junto com vocês no nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, buscando aprender através dos ensinamentos de Jesus, juntos, vocês e eu, crescendo diariamente com os ensinamentos que vêm de mais alto. E, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais essa semana com Teus ensinamentos benditos através do Mestre Divino Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que possa iluminar os nossos corações e mentes, para que saibamos nos abrir a esta beleza infinita que vem das palavras eternas de amor que nos guiam rumo à comunhão contigo, ó Pai, no todo, no universo, no tudo. Ilumina, Senhor, aqueles que mais sofrem e olhe por cada um que está acompanhando esse Evangelho, essa meditação, esse estudo, para que juntos, com os mentores, com os anjos de luz que nos guiam, possamos crescer, galgando cada dia mais passos rumo a essa comunhão divina. Que assim seja. Amém. Bem, então, para nós darmos início, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. O tópico de hoje é o Lucas capítulo 21, versículo 19. Com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. Paciência. Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem conestar suas atividades indignas sobre a face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre a pretexto de revelar essa virtude seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação destes mesmos impulsos. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre dentro de seu amor até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações, inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintas autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos pelas tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possui os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filhos de Deus. Que assim seja. Bem, esse Evangelho de hoje começa nos lembrando o modelo maior que nós tivemos para o caminho, a senda de comunhão com Deus, que é Jesus Cristo. Que como um ser já angélico que veio nos ensinar, nos tutelar nessa jornada, um ser superior, nós hoje devemos seguir o exemplo, aprendendo a ter mais paciência. Paciência é uma das mais belas formas de amar. Paciência é uma virtude que ela não é
inata do ser, que simplesmente quer ser paciente e a partir de hoje eu serei paciente todos os dias para sempre e pronto. Não é assim. É uma decisão firme de repetir e se esforçar, repetir e se esforçar. Tropeçou, errou, perdeu a paciência. Peça perdão, repare algo que tiver de reparar e se esforce para na próxima vez ter mais paciência. Através desse esforço contínuo, da resistência ao mal, como bem nos disse Emmanuel, nós aprendemos essa virtude. Ela é uma virtude treinada que nós todos precisamos adquirir para alcançarmos o reino dos céus, né? A comunhão com o Pai, porque sem amor não tem como, né? A paciência, ela está muito associada com a empatia, com nós entendermos que os outros erram, que os outros sim têm defeitos também, como nós temos, mas que assim como nós precisamos de perdão, de desculpas nos nossos erros, o outro que nos cerca também precisa. E nós, quem temos que ofertar? Tudo que damos, recebemos de volta, né? A lei de retorno, ação e reação. Então, que nós saibamos fazer esse esforço sério, consistente, rumo a este crescimento e aquisição dessa virtude treinada da paciência. Continuando neste sentido, vamos ler um trecho do livro que é a continuação do Evangelho para mim, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Tá? Hoje nós vamos ler o tópico 13, que é o revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava, entusiástico, sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor Jesus comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo seu povo de sua pátria, e tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segurança e segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio na posição de um servo humilde e fiel. Findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagador-servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamação de hora em hora, e na qualidade de pai, ele era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da sua companheira.
Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio de uma prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o centro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina, nem tempo para insubmissão. Que assim seja. Bem, essa passagem, essa parábola cantada no Evangelho por Jesus, vem nos ensinar empatia, né? Como nós falamos da paciência, e a paciência é irmã da empatia, é uma das ferramentas de se conquistar a paciência, é o uso da empatia. Nós, através desse ensinamento, somos convocados a toda vez que vermos alguém fazendo algo de ruim, que não concordamos, vendo alguém sendo maldoso ou sendo, de alguma forma, contra as leis de amor que nós conhecemos de Deus, ao invés de nós simplesmente julgarmos e condenarmos, isso vale para todos nós, para mim, para cada um, nós tentarmos fazer o exercício constante de nos colocarmos no lugar da pessoa. Às vezes, uma pessoa que está fazendo mal, ela sofreu muito mal antes para chegar àquele ponto e ainda tem um sofrimento enorme que nós nem imaginamos por detrás. Às vezes, uma pessoa que faz uma atitude impensada está passando por uma situação gravíssima que nós não sabemos. Às vezes, uma pessoa que toma uma atitude mais grosseira está com uma companhia energética e espiritual pesada, atormentando 24 horas, sem sono, sem dormir, sem descanso, e está fazendo às vezes o seu máximo para controlar o humor, mas às vezes perde o controle. Quem sabe? Cada um da sua realidade, né? E nós, muitas vezes, simplesmente julgamos pela primeira aparência, pela primeira opinião. E aí, com a força que somos julgados, que julgarmos, seremos julgados. A lei do retorno, né? Então, quando Emmanuel nos diz no Evangelho para nós vencermos, né, os males que vêm até nós, treinar a empatia, treinar o amor, o se colocar no lugar,
significa compreender que o outro tem limitações, está passando por esses problemas, e aí eu aceito que o outro também tem direito de errar, também tem direito de ter os seus defeitos, como nós, cada um de nós tem os seus. É um treino que a gente consiga seguir em frente aprendendo. E o artigo científico que eu trouxe hoje para nós comentarmos sobre esse tema é esse aqui. Eu vou ler o título na revista, no journal, que se chama Patient Education and Counseling, ou seja, Educação do Paciente e Aconselhamento. E o título é o seguinte: em qual contexto a empatia médica está associada com a qualidade de vida do paciente com câncer? É um artigo que foi publicado no ano de 2018 e a primeira autora é a Sophie Lelorain e o último autor, Alexis Cortot. São pesquisadores da França, tá? E basicamente nesse artigo científico, os autores eles vêm nos mostrar que como, através de questionários, de interrogações e avaliações, como a empatia do médico que está dando uma notícia ou acompanhando o tratamento de um paciente com câncer faz diferença para a qualidade de vida do paciente. E o resultado, a conclusão, é que é muito grande. Ou seja, aquele profissional da saúde, aquele médico que está dando uma notícia para um paciente, uma notícia difícil, em um momento que ele vai ter que passar por um tratamento longo e às vezes dolorido, e a forma como o médico acompanha aquele processo faz com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida ou pior. Ou seja, o profissional da saúde que acompanha o paciente em tratamento e dá as notícias faz toda a diferença. Empatia. Qual é a capacidade que o médico tem, o profissional da saúde tem, de se colocar no lugar daquele paciente? E se fosse eu que estivesse recebendo essa notícia, se fosse eu que estivesse fazendo esse tratamento, como eu gostaria de ser amparado, auxiliado, como eu gostaria de ouvir? E aí os pesquisadores até sugerem que pessoas, médicos, estudantes que não têm muita capacidade de treino empático, que fiquem com outras funções, que não seja essa de dar notícias e conversar diretamente com o paciente, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor. Isso vem corroborar, através de estudos científicos, o que nós meditamos no Evangelho, que nós temos que nos colocar no lugar dos outros, pois só Deus sabe o que nos reserva, quando é que nós precisaremos passar, ou se é que já não passamos por situações similares e precisamos de ajuda, ou precisaremos. Então, que sejamos mais pacientes, empáticos, persistentes e perseverantes nesse treino de melhoramento, porque o objetivo final da vida é só esse: treinar para sermos melhores, para um dia entrarmos em comunhão definitiva com o Pai. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho lindo, Senhor, que nos ensina paciência e empatia. Pedimos, ó Pai, que abençoe enormemente os nossos anjos de luz e os mentores que nos guiam, para que saibamos nos abrir à inspiração deles, por todo o trabalho que fazem por nós. Que toda a falange do bem, a equipe Amor Fraterno, todos os trabalhadores das equipes de luz e de amor possam receber as graças de mais alto, por tanto auxílio e amparo, e que sejamos luz nos caminhos daqueles que nos cercam, Senhor. Que saibamos ser melhores. Gratidão eterna, Senhor, ilumine a nossa semana e a nossa vida. Que assim seja. Gratidão, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Namastê e até a próxima.